Então, você acha que a coisa complicada é que tem valor? Você acha que uma coisa simples é meio fraca e, tipo assim, não é muito forte? Você acha que se for simples não deve dar crédito? Você acha que o sério, o verdadeiro, tem que ser complicado? Então, eu gostaria de te dizer que Jesus e sua verdade são simples e é a verdade mais poderosa do mundo. Então, na verdade, as coisas complicadas, elas diminuem o acesso das pessoas a elas. Agora, se a coisa for simples, todo mundo entende e todos podem usufruir daquela verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus quer que todos sejam alcançados. Então, ele transmite a verdade de um modo simples, de um modo disponível a todos, porque ele não quer que nenhum fique de fora dessa verdade. Então, o que, que a gente vai tratar hoje? Qual que é o chamado, assim, o que eu queria chamar a atenção para vocês? Vamos ser simples? Sabemos que a simplicidade é um atributo das verdades mais profundas. Jesus quer comunicar sua verdade, que é profunda, pois ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, ele não quer que nenhum sequer se perca. Este vídeo vai mostrar que não é difícil descobrir qual é o caminho, a verdade e a vida. Não é difícil viver com Jesus. Assista até o fim e saiba como o Evangelho de Jesus Cristo é simples. E todos poderemos compreender sua verdade, seu caminho e sua vida. Bom, eu quero começar com uma parábola. Ela é retirada do livro Remédios da Alma, de Eric Van Djan. É uma parábola sobre simplicidade. É Pauline e o potiche chinês. Potiche é um pote pequeno. Pauline era uma iletrada e pobre faxineira. Durante 20 anos, ela trabalhou na casa da Madame Henriette. E essa história acontece em Paris, no coração de Paris. Elas se davam bem, apesar das diferenças de educação e personalidade. Madame Henriette era culta, mas surpreendentemente simples no trato e no modo de pensar. Em oposição, Pauline era confusa e fazia de qualquer gota d'água uma verdadeira tempestade. Certa manhã, Pauline encontrou as duas filhas de Madame Henriette na casa. E aí, elas disseram para Pauline: olha, a minha mãe já não tem mais condição de morar sozinha, então ela vai morar conosco e vamos vender o apartamento e infelizmente não vamos precisar mais dos seus serviços. Entregaram o pagamento dela e uma gratificação. Nesta hora, Madame Henriette apareceu e chamou Pauline para uma conversa particular. Aí ela lamentou a situação, mas disse que não queria mais lutar contra a vontade das filhas. Ela disse: não quero parecer ingrata, sempre te considerei e por isso quero que aceite uma recordação, um presente meu. Foi ao quarto e voltou trazendo um pequeno potiche de porcelana chinesa. Aceite-o, Paulinho. Minhas filhas são apegadas às coisas desse apartamento, mas não se importarão de vê-la saindo com essa pequena peça. Madame Henriette piscou o olho e sorriu. Mas e a Pauline? Ela ficou cheia de indignação. Ela pegou o potiche e disse em seco: merci, madame, e retirou-se. Sua cabeça fervilhava quando alcançou a rua. Aí ela começou, a imaginação começou a caminhar só no lado da ingratidão dela. Como madame pôde fazer isso comigo? Eu que a servi durante tantos anos, eu que sempre fiz mais do que era obrigação. De que me serve esse enfeite de louça? Uma dama tão rica, jamais pensei que ela seria tão insensível assim. Ah, puxa vida, tão mesquinha. Revoltada, tirou o potiche da sacola e colocou no chão.
nos pés do famoso obelisco egípcio que há anos adorna a majestosa praça, né, La Concorde. Quem quiser essa porcaria, que faça bom proveito. Murmurou ressentido e seguiu seu caminho. Minutos depois, um velho fotógrafo notou a graciosa peça de porcelana, abandonada à sombra do antigo monumento. Então o fotógrafo se abaixou e retirou a tampa. Primeira coisa que ele fez. Ai, desculpa. Maravilhados, seus olhos contemplaram um belíssimo colar de brilhantes e duas magníficas pulseiras cravejadas de rubis, delicadamente protegidos por alvos chumaços de algodão. Essa história vai mostrar o quê? Quão lamentáveis podem ser os erros nascidos da pura falta de simplicidade. Olha, se Pauline não tivesse se deixado levar pelas interpretações precipitadas, que sempre ocorreram quando as emoções ficam, né, agitadas e o raciocínio fica meio confuso, ela teria percebido a sutil piscadela da sua patroa. Teria destampado o potiche e descoberto o legado generoso que continha. Mas, no entanto, o que ela fez? Como jamais fora uma pessoa simples, ela preferiu mergulhar em 1001 considerações e juízos, deleitando-se, né, quase que morbidamente, com o papel de injustiçada. Assim, ela acabou descartando o pequeno tesouro, que lhe asseguraria a subsistência até o final dos seus dias. Então, o que a gente vai pensar dessa parábola? Quantas Paulines não estarão presentemente atirando fora seus tesouros, suas oportunidades, seus legados salvadores que Deus lhe encaminha? Por quê? Porque, olha só, simplesmente, se ela tivesse destampado o pote, ela veria. Então, até mesmo para tirar a tampa, né, destampar um pequeno pote chinês para abrir uma determinada porta ou para enxergar o que está bem diante de nós, necessitamos de um certo grau de clareza interior. Só tem aqueles que previamente conquistaram a simplicidade. Então, muitas vezes as pessoas preferem ficar pensando coisas complicadas, coisas, né, difíceis, duras, do que simplesmente agir, né, de forma com raciocínio claro, não pensando o pior, agir, vou destampar o pote, eu ganhei o pote, vou destampar. Não, ela preferiu ficar mergulhada nos seus pensamentos. Então, essa parábola da simplicidade tem a ver, né, com o que a gente vai falar hoje, porque ela denota bem a simplicidade e a complexidade, o preferir ficar imaginando e pensando pior e outras coisas de mentes confusas, né? Mas aí você vai me perguntar, mas o que isso tem a ver com Jesus? O que eu preciso saber? Por que eu preciso saber disso? Então eu vou te dizer, eu e você precisamos saber que a simplicidade é uma virtude e pode nos dar tesouros escondidos de grande valor. Então, por quê? Eu preciso saber disso para usufruir dos tesouros escondidos em Cristo Jesus. Então, olha, assim como Pauline, muitas vezes nós podemos menosprezar os presentes de Jesus, suas verdades, e não experimentarmos uma vida que vale a pena ser vivida, nem no presente, nem no futuro. Então, né, para recordar aqui aquilo que eu já falei no começo, mas o que é simplicidade? É aquilo que não é complicado, é o que de fácil compreensão, o que é claro, o que é simples, não composto. Composto, né, tem muitas partes, é simples, é mais fácil de entender, é de fácil compreensão. Então vamos ver o que Jesus falou na sua palavra.
Olha só o que está escrito em Mateus 11, 25. Porque naquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Os pequeninos aqui está no sentido do simples, porque normalmente os sábios, os instruídos, eles são mais complicados, eles não gostam muito de coisas simples, porque normalmente parece que está diminuindo o poder, o saber deles, se a coisa for feita de modo simples. Então Jesus falou: olha, o Senhor dos céus e da terra, ele mostrou a simplicidade para o evangelho, para aquelas pessoas simples. E isso foi ocultado muitas vezes dos sábios instruídos, que ficam envolvidos em elucubrações mentais, envolvidos em provas contra provas, em questões, e muitas vezes eles não aproveitam a situação. Desculpa, gente, eu estava querendo ver o tempo do vídeo, para eu mais ou menos ter uma ideia, por isso que eu cheguei assim à frente, que eu estava enxergando onde eu estou. Então, essas coisas, a profundidade da verdade de Deus, ela normalmente necessita de uma clareza, uma simplicidade. Então o Senhor revelou aos pequeninos. Também Paulo escreve a Colossenses, no capítulo 3, verso 22, vós servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Esse versículo aqui está diretamente ligado a Pauline, Ela era uma serva, ela trabalhava para sua senhora, trabalhou 20 anos, certamente, eles tiveram bons momentos, mas ela ficou tão envolvida, mergulhada nos maus pensamentos, que ela não conseguiu fazer uma coisa simples, que é o quê? Recebi um presente, vou abrir, Parece que, ah, não, impossível, esse trem tem que ser mais complicado. Não, recebeu, abra, descortine aquilo que está diante de vocês. Então, precisamos dessa simplicidade de coração e temendo a Deus, confiando mais na graça e no poder de Deus, naquilo que Ele falou, É mais fácil a gente acreditar no que Ele falou e agir como se fosse verdade. Mas às vezes não, a gente complica tudo, coloca tudo como se fosse muito mais complicado, e na verdade não é. Na verdade as coisas são mais simples. Olha, eu separei mais alguns versículos sobre como o evangelho é vivido aqui na terra. Paulo também, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 1, verso 12, diz assim: porque a nossa glória é essa, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e de modo particular convosco. É Paulo falando para os colossenses. Então ele está falando, olha, a consciência, tem que ter uma consciência também. A simplicidade não quer dizer que é ignorância, não, é traduzir, é ler as coisas mais complicadas de modo simples, de modo que possamos entender. Então, não uma sabedoria carnal, mas é espiritual, é uma graça que Deus nos dá, porque fala que Ele faz o querer e o proceder, fala que os pensamentos dele são mais altos que os nossos, fala que toda a ciência, todo o conhecimento pertence a Ele e que Ele quer compartilhar conosco, porque Ele veio para se relacionar conosco. Então Paulo está falando aqui que ele tem vivido dessa forma, tem buscado essa sinceridade de coração. E ao mesmo tempo, ele fala, olha, a gente tem vivido assim, mas eu estou um pouco com medo. Está lá no 2 Coríntios capítulo 11, verso 3. Eu temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia,
Assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Eu acho que esse versículo é particularmente importante para os tempos de hoje, porque é tanta coisa que tem, tanta filosofia, tantas novas, né, ciências, que Paulo está falando, eu fico até com medo por causa da astúcia das pessoas que querem enganar os outros, que querem aproveitar, né, da pseudo-simplicidade das pessoas, as enganando. E aí Paulo fala, olha, não se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então ele está nos exortando a não se apartar da simplicidade. E aí, qual que é a simplicidade? O evangelho é a boa nova, que faz o quê? Que transforma a nossa vida. Então isso é uma verdade simples, é uma boa nova. Então é bom, é novo e transforma. E aí quais alguns princípios da verdade dessa boa nova? Jesus é ungido de Deus, é o Cristo. É complicado? Não, mas tem gente que complica tanto que aí o impede de aceitar Jesus. Jesus morreu por nós. É complicado? Não, é simples. Ele não tinha que morrer. Por quê? Porque ele não tinha pecado, não tinha dor, não tinha nada. Ele morreu no nosso lugar. E quando a gente aceita isso, você recebe também tudo que vem junto. Não só as dores, mas os bônus, as glórias, os presentes de Deus. Ele nos salvou. Salvou de quê? Da morte eterna. Porque a gente estava afastado de Deus e ia ficar afastado por resto da vida. E Jesus não, nos reunifica ao Pai de novo. Ele nos redimiu do quê? Do pecado, daquela situação, da morte. Ele nos deu uma vida nova. Então estes são princípios simples, mas muitas vezes a gente prefere as coisas complicadas, mesmo que às vezes a gente acha, não, eu sou simples. Mas olha, eu acredito que a Pauline pensava que era simples também, mas ela não abriu o pote. E às vezes a gente não faz coisas óbvias que está à nossa frente, imaginando que seria muito pior, muito mais complicado. Então, dessa maneira, a simplicidade do coração é necessário para que compreendamos a simplicidade da verdade de Jesus, que a gente acabou de falar. Ele é ungido de Deus, ele é o Cristo, ele morreu por nós, ele nos salvou, ele nos redimiu, ele nos deu uma vida nova. Então, recebamos com mansidão e simplicidade estas verdades. Olha, no versículo anterior, Paulo está falando, olha, eu temo que vocês sejam enganados pela astúcia, no caso da serpente, e hoje muitos homens astutos, né? E na primeira carta de Timóteo, verso 1:7, está escrito, muitas pessoas, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Então, são milhares de novas filosofias que tem hoje aí, novas religiões, mas são tão confusas e complicadas e que, às vezes, com aparente simplicidade, nos levam para fora do caminho do Senhor. Então, nós precisamos de receber com mansidão e simplicidade as verdades da palavra de Deus. E não ficar ouvindo estes que querem ser mestres, que se autodenominam mestres, doutores, e muitas vezes eles não entendem nem o que dizem, nem o que afirmam. Bom, vamos voltar ao exemplo da Pauline, da história da Pauline. Ela ficou imaginando coisas ruins, coisas duras sobre sua senhora. As imaginações, suspeitas malignas, ocuparam todo o coração dela. E ela não praticou um simples ato que seria abrir a tampa do potiche. Porque aí ela veria o colar de brilhantes, veria as pulseiras cravejadas de rubis, que daria para ela viver o resto da vida. Se ela tivesse aberto o pote, ela teria descoberto o tesouro, que a senhora tinha lhe deixado. Eu costumo dizer que nós não devemos dissecar o caráter de ninguém, pois certamente não vai sobrar nada. Nenhum de nós é perfeito todo o tempo. Nós temos que olhar o conjunto da obra das pessoas que nos cercam. Então, certamente, nós
Muitas vezes feriremos pessoas e seremos feridas. Mas o que a gente vai pensar? Não ficar guardando essa ferida, porque a gente já falou antes, a importância do perdão, do amor, né? Mas se você começar a falar, fulano fez isso, fulano fez aquilo, fulano falou, fulano isso, você vai esquecer das coisas boas. Porque senão os dias, né, que foram maus, que tiveram experiências ruins, que sempre tem até um ensino que fala que toda amizade, todo relacionamento passa pelas 4 estações, que é primavera, né, alegria, o verão, né, primavera, a flor, o verão, o calor. Depois vem o outono, as coisas começam a murchar, as folhas a cair, e o inverno é frio, é gelado. Então, todos os nossos relacionamentos certamente vai passar pelas 4 estações do ano. Então, você vai ter, né, vai ser bom você lembrar do conjunto da obra, e para que você não fique preso como a Pauline, que só viu aquele pote, achou que era simples demais, que era uma gratidão, ficou envolvida nisso, não conseguiu ser simples, abrir o pote e ver o tesouro. Então, ela sim, ela tinha elementos para poder pensar diferente, porque ela viveu 20 anos com a Madame Henriette. Certamente houveram momentos em que elas cooperaram uma com a outra, mas ela só ficou imaginando pior e não abriu o pote para certificar o que havia dentro, porque o pote tinha uma tampa. Então, uma coisa muito simples, né? E que tinha um tesouro. Então, nós vamos seguir a simplicidade do Evangelho. Por quê? Porque há tesouros, tesouros de vida. Está escrito, ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Então, é o que o Senhor quer de nós. Então, vamos recordar aqui, caminhando já para a conclusão, quais versículos, quais verdades nós aprendemos aqui nesse tempo, né? Jesus, Deus deu graças porque foi ocultado aos sábios e aos instruídos, mas revelado aos pequeninos, revelado aos simples. Muitas revelações a gente só recebe pela simplicidade de coração, porque a gente nem vai acreditar que é tão simples assim, que é tão fácil assim. Muitas vezes a gente fica, não, isso eu não vou conseguir, isso é complicado demais, e nem dá chance para fazer o simples. Vimos também lá a carta de Paulo aos Colossenses, né? Não servir, não agir só pela aparência, para agradar os homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Então, há uma simplicidade de coração, e a gente pode alcançar a partir do princípio da sabedoria. Qual é? O temor do Senhor. Então, você crer que Jesus é o que ele diz ser, é um princípio de simplicidade. E isso, você vai considerar que o que ele disse é a verdade, temendo a Deus. Então, também Paulo, né, ele falou, é possível, isso não é uma coisa assim inalcançável, porque o versículo que nós lemos em 2 Coríntios 1,12 diz assim, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo de modo particular convosco. Então, é possível a gente alcançar essa simplicidade, a gente viver desse modo simples e sincero diante de Deus. Vamos crer nele, vamos ler a Bíblia e acreditar que aquilo que está escrito para o nosso ensino foi escrito, porque foi escrito para nos ensinar, nos exortar, nos mostrar, né, o que é a verdade e a simplicidade de Jesus. Então, o que eu queria deixar para vocês é isso, é que há tesouros profundos na simplicidade e que nós devemos buscar essa simplicidade. E é possível alcançar. Paulo declara, ele alcançou. Então, a gente pode pedir a Jesus, Jesus, limpa minha mente e deixa as coisas mais claras, não venha como, né, que eu deixe de ser uma pessoa confusa, uma pessoa cheia de maquinações, de argumentações,
Porque, na verdade, a palavra é simples. Aceitai com mansidão, com simplicidade e sinceridade de Deus. E todo conhecimento, toda a ciência está embutida em Jesus. E ela vai se descortinar para você. Parece que não, que você vai ficar ali parado, não. Mas essa simplicidade vai abrir um pote de tesouros eternos, tesouros espirituais que o Senhor tem para você e para mim. Então vamos, né, vamos repetir para ficar bem claro assim. Olha, eu quero ser simples. Eu alcançarei a simplicidade de coração que Jesus requer de nós. É possível porque ele faz o querer e o proceder. Eu quero ser simples. Senhor Jesus, me ajude a alcançar essa simplicidade de coração que o Senhor fala na tua palavra. Era isso que eu queria comunicar com vocês essa semana. E desejo que sejam, né, que todos tenham uma excelente semana, na luz e na graça de nosso amado Senhor Jesus Cristo. E te pedir também, assine o canal, curtam a página do Facebook, compartilhe esse vídeo. É sempre uma pergunta, quem sabe, neste exato momento, tem alguém precisando de ouvir essas palavras. Então, no nome santo de Jesus, eu abençoo a cada um. Muito obrigada a vocês que, né, tiveram paciência e chegaram até esse momento em me ouvir. Deus abençoe, muito obrigada e a ótima semana.